Bem-vindo ao canal Abrindo Mentes. Naquela época, foi considerado o maior navio já construído, pois podemos descrevê-lo simplesmente como uma cidade que se desloca sobre as águas do oceano. Mas, apesar disso, não sobreviveu. Sua primeira viagem terminou apenas 5 dias depois de ter navegado no 12º de abril de 1912. Foi uma tragédia em todos os sentidos da palavra. Durante o naufrágio do Titanic, 1.500 de seus 2.250 passageiros morreram, tornando esta tragédia um dos maiores naufrágios da história. Entre os passageiros do navio estavam alguns das pessoas mais ricas do mundo, bem como centenas de imigrantes irlandeses e britânicos. Aqueles que viajaram em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos da América. O navio foi projetado para oferecer alto grau de luxo e conforto. Contava com academia, piscina, escritório e um luxuoso restaurante, além de um grande número de residências para pessoas ilustres. O navio também estava equipado com a mais recente tecnologia e meios de segurança avançados da época. Porém, por não cumprir integralmente as leis da época, existiam apenas 178 coletes salva-vidas, o que representa menos da metade do número de passageiros. A viagem do navio começou na Inglaterra, depois chegou à França, depois à Irlanda e de lá seguiu para os Estados Unidos. Mas antes de chegar, colidiu com um iceberg, fazendo-o rachar, e começou a afundar por 2 horas e meia. À medida que o navio afundava gradativamente, primeiro, a parte dianteira do navio afundou, depois a parte traseira subiu. Durante esse período, centenas de passageiros e parte da tripulação do navio foram transferidos para barcos de resgate. Nenhum deles foi abastecido em Al-Aqsa, antes dos 22 minutos da manhã do dia 15 de abril em 1912. O navio dividiu-se em 2 metades e afundou, enquanto centenas de pessoas ainda estavam a bordo. Já os que conseguiram permanecer na superfície do mar morreram devido à baixa temperatura. Seus corpos naufragaram. Isso despertou os sentimentos de todos ao redor do mundo pelo grande número de pessoas que morreram e pelos erros cometidos durante este incidente. Muita ajuda foi prestada àqueles que permaneceram vivos depois de terem perdido tudo o que possuíam nesta tragédia. Algumas pessoas acusaram o proprietário do navio de ser um covarde após abandonar o navio cedo, e outros descreveram-no como fatal porque forçou o capitão do navio a aumentar a velocidade para chegar antes do horário especificado, o que mais tarde levou ao navio colidindo com o iceberg. Quanto aos restos do Titanic, estavam desaparecidos há muito tempo, mas foram encontrados em 1º de setembro de 1987. 1985 nas profundezas do Oceano Atlântico a uma profundidade de 3.784 metros. Graças a esta descoberta, milhares de itens foram recuperados das profundezas do oceano e exibidos em vários museus ao redor do mundo. Embora saibamos muito sobre o Titanic, existem muitos segredos que poucos conhecem. Aqui estão alguns deles. O número 4 são os japoneses que foram insultados. Lusabune Ozono era o único japonês a bordo do Titanic. Quando o navio afundou, ele embarcou em um dos barcos de resgate, que foi designado apenas para mulheres e crianças. Quando a sua história foi descoberta, ele caiu em desgraça, perdeu o emprego e foi severamente criticado no seu país. Ele continuou a fazê-lo. Muito insultado, veio à tona o filme Titanic, e esse homem havia morrido naquela época. Apesar disso, sua família aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem de desculpas ao público pelo ocorrido com o número 3, a bordo do Titanic. Entre os passageiros do navio, havia apenas um mexicano, que era o deputado Manuel Ochoorto, que havia ido a Paris para uma visita no momento do afogamento. Este político mexicano havia deixado seu lugar para um passageiro. Ela explicou a ele que seu marido e filho estavam esperando por ela em Nova York, e tudo o que ele pediu em troca foi visitar sua esposa no México e explicar o que realmente aconteceu com ele. Ele morreu no acidente de afogamento, e isso contínuo. A mulher visitou a mulher do Manuel até 1924. Sim, durante 12 anos. A surpresa foi que mais tarde aquela mulher admitiu que não tinha marido nem tinha marido. Número 2. Alguém previu o naufrágio do Titanic 14 anos antes da tragédia do Titanic. Morgan Roberts escreveu um romance chamado Naufrágio do Titã, que é um romance de ficção, sobre o naufrágio do maior navio do mundo. O navio do romance se chamava Titã e era muito semelhante ao Titanic.
mesmo em sua forma, projeto, após 125 anos, ou seja, no ano de 2023, um submarino chamado Titã afundou com 5 pessoas a bordo. Eles estavam em uma viagem para visitar os destroços do Titanic. Uma maldição de coral atingia toda vez que ele era chamado de Titã, ou Titanic número 1. O Titanic não pode ser retirado da água. Alguns se perguntam por que o Titanic não pode ser extraído das profundezas do oceano e depois colocado no Museu da Água. Ninguém pode tirar os restos do Titanic do mar porque esses restos estão em estado deteriorado. Outra tentativa irá desabar completamente além do local em que estão. O navio está com pressão muito alta, o que aumenta a dificuldade de removê-lo. Desde 2021, uma das empresas privadas oferece viagens recreativas aos destroços do Titanic ao preço de até $250 mil por pessoa. Mas a última viagem foi um fracasso, pois o submarino Titã, que transportava 5 pessoas a bordo, desapareceu no dia 18, a partir de junho. O ano é 2023 e ela ainda não foi encontrada. O que você acha do comportamento da senhora mentirosa? E também o que você acha do comportamento do japonês? Diga-me a sua opinião na caixa de comentários abaixo.